Olá pessoal, começamos mais um podcast do nosso canal do YouTube, do programa Fala Manuel Podcast, mas gostaria de pedir para que você veja aqui, tem o nosso QR Code aqui do lado, para você curtir, compartilhar, acionar, né, tocando lá o sininho, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e também me seguindo no Instagram. Eu agradeço muito. Meu Instagram, você sabe, é o Fala Manuel Podcast, e o meu canal do YouTube, você vai ver aí nas minhas redes sociais, no QR Code, o Fala Manuel Podcast. E hoje o nosso convidado é empresário, contador, Luiz Garnês. Eu quero agradecer antes de mais nada, Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui. Sou eu que agradeço o convite, Manuel. É uma alegria muito grande. Mas antes, eu sempre falo, né? Mas antes de começar essa entrevista, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que são os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores. E se você quiser ser um, venha, entre em contato com a gente aí, que vai ser uma alegria muito grande. Vamos conferir? A Fama Brindes é uma empresa de produtos personalizados, está sempre conosco. Como vocês podem ver, nós temos canecas, copos, cadernos, e lá você encontra isso e muito mais, seja para você, para sua empresa ou até para o seu evento. E aí, você está com dúvida? Não pense duas vezes. Entre em contato e procure a Fama Brindes. O Grupo Montirol é o maior grupo de incorporadoras do ABC, já tendo entregue mais de 11 mil unidades e somando mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Atualmente, o grupo possui lançamentos na região do ABC Paulista e Indaiatuba, com imóveis de 2 e 3 dormitórios, condomínio, clube e infraestrutura completa para você e toda a sua família. E aí, na hora de você querer realizar o seu sonho da casa própria, entre em contato com o Grupo Montirol. Eu tenho certeza que eles têm uma opção perfeita e cabe no seu bolso. A Eletrônica Marques possui um espaço amplo e muito confortável para atender e receber muito bem todos os seus clientes. E para você que ama a tecnologia e precisa comprar celulares, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, não esqueçam, tudo isso e muito mais você vai encontrar lá na Eletrônica Marques. Residencial Terça da Serra. O Terça da Serra é um residencial para idosos que possui um espaço amplo e lindo, com mais de 2 mil metros quadrados. Eles possuem hortas, jardins e é um lugar acolhedor e com muito amor e carinho. Se você precisa de um lugar especial para os idosos, entre em contato com o Residencial Terça da Serra. Bom, o tema de hoje é um tema muito legal, né, Luiz? O escritório além da contabilidade, o escritório do futuro, o escritório além da contabilidade. Você sabe que o escritório de advocacia, o escritório contábil era visto como um lugar que só entregava imposto, né? Eu ia lá, entregava papel, imposto, mas hoje ele está se tornando um parceiro estratégico, né? Um parceiro do empresário brasileiro. E é um tema muito interessante. O que é esse... Eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse tal de ecossistema contábil. Está crescendo muito? Por que está crescendo tanto agora? Fala aí, Luiz. Então, Manuel, diferentemente do passado, né, onde o escritório de contabilidade era visto como entregador de guias, gerador de impostos, somente declarações, e a gente aparecia uma vez por mês nas empresas, hoje a estrutura toda do ecossistema ela está linkada à contabilidade por si, entendeu? Então os serviços que nós prestamos hoje à empresa, ele é diretamente voltado ao resultado do cliente, entendeu? Então assim, nós criamos esse ecossistema, né? Não é que na verdade nós criamos, é uma tendência total de que a contabilidade seja um ecossistema estratégico de prestações de serviço, tipo um hub. Né? O que é o hub? O cliente ele procura tudo no mesmo lugar, entendeu? Então esse ecossistema contábil, né, vamos falar assim, de software, de conta corrente, de adquirência, de BPO financeiro, né, entre outros pontos dessas prestações de serviço. Então o escritório de contabilidade deixa de ser um simples ponto de guias, né, de envio de guias, para realmente estar junto com o cliente na estrutura dos resultados. Mas para ficar bem mais especificado, né, na prática mesmo, quais serviços
que parte desse ecossistema que o seu escritório pode começar a oferecer? Tá. A gestão certa hoje, né, criando um novo conceito de 360, né, a gente está chamando esse conceito de gestão certa 360, ela tenta abranger de todo o universo de serviços diretos que a contabilidade antigamente terceirizava, ou o cliente tinha que buscar fora, tá? Como? No planejamento financeiro, o planejamento da abertura vamos falar propriamente da empresa, o planejamento tributário, tá? O BPO financeiro, ou seja, o acompanhamento financeiro da estrutura de pagamentos do cliente, tá? Juntamente com um retorno de resultado, a leitura vamos falar assim, a leitura dos números contábeis, que é muito importante, que eu venho batendo aqui até da outra entrevista que nós falamos, né? Enfim, dos números que são apresentados a interpretação desses números, né? Já comentei sobre o BPO financeiro, nós hoje disponibilizamos software para que a empresa consiga conduzir essa situação, tá bom? Nós temos aí a parte da vigilância, nós temos engenharia, entendeu? Então a gente tem assim, dentro do universo da prestação de serviços contábeis, para que a empresa esteja estruturada a fazer a sua atividade fim, nós temos basicamente aí todos os serviços para que o cliente se empenhe na atividade dele e nós colaboremos para que ele atinja um resultado melhor. Ótimo! Então vocês estão com o Luiz Garnês, ele que é contador, empresário, tal, Gestão Certa, agora o projeto de Gestão Certa 360. O contador, ele vira um parceiro estratégico, ele cobra mais, às vezes a pessoa fica preocupada. Então, como precificar, como que a gente põe preço nesse novo modelo, Luiz? Então, diferentemente do que pensam, tá? Essa estrutura toda que nós conseguimos levar até o cliente, existe um custo menor, tá? Porque ele pagaria software à parte, pagaria advogado à parte, pagaria contador à parte. Então nós temos dentro dessa estrutura, desse novo conceito, desse novo projeto, levar ao cliente um valor justo de vamos chamar assim, de um combo, né? De um conjunto de serviços que a gente consegue atendê-los com presteza e qualidade. Muito bem, porque o contador, ele sai do papel de executor e assume o papel, sabe do quê? De parceiro. Ou até mesmo conselheiro. Conselheiro e parceiro, olha aí, conselheiro e parceiro. Nesses anos aí de carreira, quem tá aí como Luiz Garnês está saindo na frente. Então, esse ecossistema contábil não é o futuro, já é o presente. E já tá todo mundo como Luiz saindo na frente, tá vendo? Siga o exemplo deste homem. E o novo papel do contador, né? A gente vai falar aqui do novo papel do contador, que é um tema também muito interessante dentro desse podcast nosso. Porque por muito tempo o contador, ele foi visto como aquele profissional que aparecia, né, só levando, só fazendo, só acontecendo, mas não. Não. Ele é uma pessoa agora totalmente diferente. Então, esse novo papel aí do contador é muito importante. Porque ele vai estar do lado do empresário e vai ajudar, orientar a tomar as decisões. Que é esse novo papel aí do contador. Que ele, como eu disse, né, e vou dizer, o papel do contador aqui no nosso podcast falando, o Luiz Garnês. O que diferencia, já que eu falei do novo contador, o que diferencia daquele contador tradicional que você falou que uma vez por mês e tal, para o contador consultivo? Essa mudança é real, é absoluta, ou é só porque o nome é bonito? Ótimo, Emanuel. Vamos lá, o contador, né, assim, vamos dizer, esse conceito do contador consultivo, tá? Ele já vem há algum tempo se desenvolvendo, tá? E agora com a inteligência artificial, com os processos internos das contabilidades tendo maior assim, dinâmica e efetividade, entendeu? Mais velocidade da entrega desses resultados, sobra mais tempo para o contador. Tá? Para poder o quê? Avaliar diferentemente de guias, né, que ele avaliava, ele começa a enxergar a dinâmica real de cada empresa. Entendeu? Então, assim, essa situação do consultivo, ela foi uma tendência já de algum tempo, que ela vem se concretizar agora. E o detalhe maior é o seguinte, antigamente, contador respondia às perguntas do cliente. Hoje, o contador faz perguntas ao cliente
para que na reflexão dessas perguntas atinja um resultado melhor. Ou seja, a visualização da contabilidade em si, na presença do resultado do cliente, ela se transforma. Ou seja, o cliente começa a pensar como avaliar a situação junto com o contador. Puxa lá a vida, muito interessante. E já que a gente falou, e a IA, hein? Todo mundo está usando IA, IA não é um perigo, não? Como é que fica os escritórios de contabilidade, já que você falou de IA aí, Luiz? Diferentemente assim, do conceito que o pessoal tenha, a IA ela veio proporcionar uma situação diferenciada na qualidade da entrega dos resultados da contabilidade para o cliente. Então, assim, a IA ela veio assim, nos ajudar a construir, né? Assim, com outros pontos de vistas, numa velocidade maior, tá? O resultado que a gente consegue aí apresentar para o cliente, entendeu? Então eu acho totalmente positiva. Vi no primeiro momento uma situação meio incógnita, porque na verdade a contabilidade em si, a parte que eu vou falar assim de estrutura de negócios, aí a parte da estrutura de lançamentos contábeis em si, ela vai ser realmente mecanizada, né? Tá? Para substituir pela IA. Porém, toda a estrutura da avaliação do negócio do cliente, tá? Ela vai ficar ainda na mão da equipe que possa ajudar o cliente a atingir o resultado. Então, a IA é positiva para a parte administrativa, ela é positiva para a contabilidade e ela é totalmente favorável ao cliente. Tá aí, respondendo as suas perguntas nesse bate-papo gostoso. Dentro desse tema, Luiz, na prática, como o contador começa a atuar de forma consultiva? Por onde ele começa? Quem ainda está preso no operacional? Porque tem muita gente que ainda está preso ainda no operacional, né? Então, como é que começa a atuar? Então, cada escritório tem que adotar o seu critério próprio, né? Tem que primeiro conhecer os seus clientes, tá? E avaliar o que cada cliente necessita, entendeu? Dentro disso, ele consegue, assim, fragmentar as situações, né? O que é prioridade para ele, o que não é prioridade para ele, qual o tipo de cliente, qual o porte do cliente, e assim ele avaliar o que ele precisa transformar vamos falar assim, de envio para o cliente, né, de resultados para o cliente, para que eles possam aí avaliar cada coisa e ir mudando, tá? Então assim, começar pelos resultados que você já tem, tá? Então passa por uma avaliação pela IA, né, tenta fazer uma releitura daquilo que você já apresenta simplesmente para o cliente, que são as guias, e leva um conceito novo, né? Leva alguns BIs, né? Alguns, vamos falar assim, alguns gráficos para o cliente ver, né? Para o cliente se sentir à vontade, para o cliente tentar entender algo diferente que ele possa avaliar você, né? Como uma situação diferenciada dentro do processo. Entendeu? Então assim, eu acho que deve começar por aí. E o contador consultivo, ele cobra diferente? Isso é um dos perguntas cruciais, né? Como é que justificar um honorário maior para um cliente que está acostumado? Tem cara que quer pagar pouco. Ei! Então, como é que fica esse contador consultivo? Explica aí. Então, vamos falar do universo de clientes, né? Existem clientes que, dentro da conformidade, dentro da estrutura que ele tem, hoje não se permite pagar mais, entendeu? Então, assim, é aquele cliente que ele ainda vai ficar comprando valores, tá? Então, assim, dentro desta posição, dentro dessa estrutura e dentro desse desenvolvimento, chegando aí com a reforma tributária, tudo, esse cliente, teoricamente, para os escritórios que fazem essa situação de consultoria, não é tão interessante, tá? Vai continuar existindo, lógico, tá? Mas para os escritórios hoje não é tão interessante, porque ele não consegue desenvolver os resultados, ele não consegue apresentar para o cliente uma coisa diferente, entendeu? E isso vai ser cada vez cobrado mais. Por que eu estou cobrando mais se eu não apresento nada de diferente? Entendeu? Então, assim, para que eu possa ter essa valorização, né? Esse valor diferenciado, eu tenho que apresentar algo diferenciado. Se eu continuar apresentando somente guias, tá?
vou ser questionado quanto a isso, porque com a entrada da IA, teoricamente meu tempo de atendimento diminui, teoricamente meu preço diminuiria. Então eu tenho que reverter isso, apresentando novos valores de serviço para o cliente, para a gente poder estar aí equacionando e elevando em alguns pontos para alguns clientes que vão entender e em outros pontos continuar encaminhando guias. Viu só? Por isso que o contador consultivo não é o futuro, já está no presente. Então você tem que procurar, como aqui do meu lado, aqui o Luiz Garnês, porque a boa notícia é que está uma oportunidade aberta. Com a reforma tributária, com esses percalços aí, tudo que é empresário precisando mais do que nunca da confiança do lado dele, que está aqui comigo, Luiz Garnês, né? Ele do Gestão Certa 360, essa mudança, esse tema. Fala com ele, e o Fala Manuel Podcast trouxe o homem que vai falar com você. Garnês, por que o profissional da saúde ele precisa ter um contador especializado, já que agora as clínicas, os médicos, os fisioterapeutas, todo mundo, por que precisa de um contador especializado? Então, diferentemente das outras áreas, né, o contador generalista, ele vai ter um pouco de dificuldade, porque as exigências tributárias e as exigências fiscais e as exigências de vigilância sanitária, por exemplo, são muito maiores, tá? Cada atividade clínica ou hospitalar, vamos falar assim, tá? Porque há a possibilidade de a gente trazer uma clínica equiparada a um hospital, tá? Para poder se beneficiar dos impostos, tá? A gente tem uma demanda muito maior técnica, né? De formatação do processo. Entendeu? Então, assim, se você, assim, um contador generalista, possivelmente encontre dificuldades em fazer todos os processos, todos os procedimentos e entregar todas as declarações para que possa, sim, atingir a 100% do efetivo tributário das clínicas e de médicos, tá? Vamos diferenciar uma situação. Médico, clínica, tá? São situações diferentes. Médico, pessoa física, clínica, pessoa jurídica. Então, além da atenção com a clínica, há uma atenção extra com o médico, tá? Porque o médico também dentro aí da estrutura da Receita Federal, ele é muito visado. Então, sim, a gente tem que ter o cuidado, né, na entrega das declarações com as clínicas, tudo, tá? Mas o médico também a gente tem que ter um cuidado aí extra, né? Principalmente na reforma tributária, né? Principalmente com a reforma tributária. Isso aí vai ser assim, vai atingir diretamente aí as pessoas físicas dos médicos e também aí uma estrutura aí diferenciada quanto às clínicas, né? E aí, a gente fala em organização, né? Como organizar, melhor dizendo, né? Já que estamos falando de organização, como organizar a gestão financeira de um consultório ou de uma clínica para pagar menos imposto de renda e ter mais segurança, né? Ou melhor, menos imposto, né? Imposto de renda a gente vai falar depois, é menos imposto. Dentro desse tema, como é que a gente faz? Então, as clínicas têm possibilidades, tá? Se houver alguma situação de prestação de serviço onde ela tenha uma proximidade na operação em si de procedimentos, tá? A gente consegue fazer uma equiparação hospitalar, Manuel. Tá? Então isso é muito importante ressaltar. Tá? Então, clínicas que fazem procedimento ou prestam serviço que estejam próximos daqueles serviços que um hospital presta, tá? A Receita Federal entende que há a possibilidade de fazer uma equiparação sobre aqueles procedimentos que a clínica faz. Ou seja, aí o imposto acaba diminuindo bastante, tá? Chegando aí mais ou menos a 45% ou 70% do valor que ele pagaria normalmente, entendeu? Aí, ó. Então, essa área de saúde, gente, como ele acabou de falar, é uma das áreas que estão mais crescendo no Brasil. Então, também são uma das mais fiscalizadas. Por isso, o profissional da saúde ele tem que ter um contador especializado bom para que ele não só pague menos imposto, como também proteja o seu patrimônio, né? E tome as melhores decisões do negócio, porque o papel do contador não é entregar a guia, mas é entregar resultados. É ou não é, Luiz? Sim, hoje sim. Né? Inteligência, estratégia e resultado. É o que a Gestão Certa 360 busca.
Tá aí. Agora o principal, tcharam, o vilão da coisa, as dúvidas de declaração do imposto de renda deste ano, né? Chegou aquela época que todo mundo teme, tem medo que é o imposto de renda, mas calma aí, que o Luiz Garnês vem aí para responder as suas dúvidas sobre o imposto de renda e mostrar como as informações podem ser feitas de forma certa, declarar de uma forma precisa para não ficar tremendo, não é verdade? Falando de imposto de renda, né? Quem é obrigado a declarar o imposto de renda e o que mudou em relação ao ano passado? Vamos lá. Então, Manuel, assim, um detalhe muito grande e específico que eu sempre defendi, tá? Eu acho que minha visão sobre a obrigatoriedade não é que isso é a exigibilidade da Receita Federal, tá? Mas a minha visão é que todos declarem, tá? Todos declarem, ok? Primeiro porque você constrói uma evolução patrimonial sua referente à visão da Receita e à visão do mercado, tá? Porque todo e qualquer empréstimo ou algo que você vai pedir para comprar uma casa ou alguma coisa vai ser exigido a declaração do imposto de renda. Então, se você fizer depois, as instituições que liberam o crédito vai avaliar que você respondeu as coisas depois somente para atender a isso. Entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, a obrigatoriedade deveria ser para todo aquele que tem CPF e tem economicamente ativo, tá? Mas, assim, a gente tem uma listinha aqui que eu vou pegar, que é da obrigatoriedade quanto à Receita Federal. Então, pessoas que tiveram rendimentos tributáveis o ano passado, tá? Então toda a declaração de imposto de renda é referente ao ano anterior. Nós declaramos agora, mas é todo o período de 1/1 a 31/12 do ano anterior. Então, ter rendimentos tributáveis com 35.584, patrimônios acima de 800 mil, ou rendimentos isentos e não tributáveis acima de 200 mil, tá ok? A grande quem ganhou alguma coisa em apostas acima de 28.467 e hoje, né, atualmente, né, agora para este ano, né, as isenções acima de 5 mil. Alerta, quem tem MEI, tá ok? Então o que você declarar na MEI, você declare na sua declaração, porque há um cruzamento, tá? E a malha fina, hoje, ela é muito mais apurada. Entendeu? Então, se você fez algum tratamento ou teve algum procedimento médico que você vá fazer o lançamento, tá? Verifique essa situação diretamente com quem prestou o serviço para você, porque vai cruzar a declaração. Se você tiver condições de fazer a pré-preenchida, né? Vamos lá, a pré-preenchida é onde você digita o GovBR e puxa toda a declaração das informações que já existem na Receita Federal. Então é muito interessante isso para que você não cometa algum tipo de equívoco no lançamento de valores que não tenham lá ou tenham lá e você não sabe. Tá ok? Então fica a dica aí para a declaração desse ano. É isso aí, no Fala Manuel Podcast, esse homem que fala comigo e fala todo dia, o Luiz Garnês, lá do seu escritório de contabilidade aqui em Santo André, um grande amigo, irmão. Quando começa o imposto de renda, quando foi o primeiro e quando termina? Quando começa e quando termina? Então, já começou. Já começou. Já começou. Então começou aí a gente... Já começou. Eu não me lembro, você pode estar fazendo uma pergunta que... Corta. Marca de novo. Quando... Ele vai marcar ali. Marca lá. Já começou, então, já começou. Vou voltar por isso aqui. que eu... Volta você, mano. Volta aí, eu que vou perguntar de novo. Eu não tenho... É que, na verdade, ela deveria ter começado dia 1º de abril. Dia Só da que mentira. a declaração não foi liberada dia 1º de abril, só foi liberada no dia 13. Então esse timing, De 1 a né, 13. de 1 a 13, na verdade, ela deveria ser entregue. Aí se eu falo 1, e o pessoal, só liberou dia 13, entendeu? Então vamos lá. Então só vou falar que já começou. Luiz, já começou a entrega do imposto de renda e vai até quando? Vai até 29 de maio, tá? Porque 31 cai no domingo, então eles anteciparam para sexta-feira. E quem não entrega? Quem não entrega pode ter uma multa aí de R$165, tá? Ou proporcional ao valor
o valor do imposto de renda a ser recolhido de 1%. Se for maior, é o 1%. Se for menor, R$ 165. Mais informação para você. E como evitar cair na malha fina esse ano? Quais os erros mais comuns? Como é que eu evito? Naquela primeira chamada da pergunta, eu comentei um pouco, mas a malha fina é referente aos cruzamentos das informações que já estão com a Receita. Ou seja, né, se você teve algum tipo de pagamento de procedimento médico, investimento, compra de carro, venda de carro que você não declarou, saiba que a Receita, nessas formalizações com os cartórios, tá, cruzam todos os dados. E as declarações, tanto de MED, né, que é a declaração dos médicos, quanto a de MOB, que é a declaração das imobiliárias, elas são entregues para a Receita e a Receita tem essa possibilidade de cruzamento. Muito mais do que no ano passado, hoje a Receita está muito mais afiada quanto a essa demanda de cruzamento de informações. Então vamos tomar um cuidado. Volto a falar, se você tiver a oportunidade de fazer a pré-preenchida, né, ou puxar a pré-preenchida, né, começar a sua declaração pela pré-preenchida através do GovBR, é uma dica muito importante para você, porque já vai vir dentro das informações que a Receita já tem, né, alguma coisa já pontuada. Então você só vai complementar a sua declaração ou questionar a Receita referente àqueles dados que ela está apresentando a você. Então, falando de imposto de renda, então vale a pena a declaração completa ou simplificada, e como que eu recebo de forma mais rápida, até para fazer um fechamento aí. Então, se vale a pena simplificada ou completa, tudo depende da estrutura de informações que você vai entregar para o fisco. Eu volto a falar, normalmente eu prefiro a completa, tá? Porque ocasionando qualquer tipo de erro que eu tenha ou receba uma informação posterior, eu consigo retificá-la e me beneficiar do desconto. Na simplificada, eu não vou conseguir fazer esse, vamos falar assim, esse lançamento e me beneficiar do desconto. Eu só vou fazer o lançamento e não vai ser permissível aí a minha correção, entendeu? Então, assim, a simplificada, ela tem uma estrutura já pré-pronta, né? E a completa a gente permite aí vamos falar assim, algumas modificações estratégicas, se for o caso. E a restituição mais Restituição rápida? É aquele negócio, o quanto antes você declarar, quanto antes você recebe, tá? Existe, né, dentro do conceito da Receita Federal, o pagamento a aposentados, as pessoas que existem, que têm alguma comorbidade, enfim, né? Mas assim, o quanto antes você declarar, o quanto antes você restitui. Tá aí, ó. A gente sabe que o imposto de renda trouxe grandes novidades, né? A importância do BEST, o cashback, né? Alertas automáticos aí. Quem se organiza com antecedência, como procura o Garnês aí, quem se organiza, usa uma declaração, uma pré-preenchida, conta com um bom contador ao lado para orientar, para ser um parceiro. Afinal, pagar imposto faz parte, mas pagar mais do que deve não faz, hein, gente? Por isso, fiquem alertas. Garnês, eu queria, antes de mais nada, é tanta emoção, é tanta energia, não fala comigo, né? Eu falo, fala comigo, verdade. Queria que você deixasse aí, tô deixando espaço para suas considerações finais aí, meu querido amigo. Tá. Fique à vontade aí. Obrigado. Fala comigo, pessoal, tudo bem? Fico muito lisonjeado aí pelo convite, né? Nós temos uma amizade aí de anos, indiretamente, né? Aí, e estamos construindo aí um novo modelo de contabilidade. Gostaria que você aí, que está nos assistindo, né? Que vai nos prestigiar, tá? Pensasse, existe maneira de você estar justo, né? Então, ter ganância em querer ganhar mais ou crescer em demasia, né? Hoje, não dentro da estrutura que a Receita Federal preparou, vai estar, e essa reforma tributária também, vai estar um pouco mais complexo, tá? Então, assim, pediria que você pensasse bastante,
tá? Se você tem empresa, entre em contato com o seu contador. Se não tem contador, né, nós abrimos as nossas portas aqui da Gestão Certa para você vir conversar conosco, tá? A gente não cobra nada nesse trânsito de consulta, né, nessa parte de te dar esse apoio, tá? Então vem conversar com a gente que a gente pode de repente achar um caminho interessante, estratégico e inteligente para você. Gestão Certa, conte conosco. E nesse programa aqui eu agradeço o Manuel, tá? É o lançamento, Manuel, uma surpresa para você, mas é um lançamento do nosso conceito Gestão Certa 360, tá? Então nesse programa inicia-se o nosso primeiro passo para alcançar essa nossa nova meta, nosso novo conceito de trabalho e de entrega de resultados para os nossos clientes. Que seja muito abençoado Gestão Certa 360. Eu quero agradecer mais uma vez ao Luiz Garnês, empresário, contador. Já está convidado para vir aí outro programa e outros programas para falar de outros assuntos, que assunto é que não falta, né? Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, que como no começo do programa, agora no final vocês estão vendo aqui na tela, todos os nossos patrocinadores, né? A gente tem que agradecer que estão sempre do nosso lado. Pega agora o QR Code do seu celular aí, ó, e aponta a câmera do QR Code do seu celular. Para quê? Para você saber acompanhar o nosso canal do YouTube e acompanhar o meu novo Instagram, Fala_Manuel Podcast, e meu canal Fala Manuel Podcast, que a gente conta, cada dia que passa tá crescendo. Tá aí para que você conheça não só o programa que foi gravado hoje com o Luiz Garnês, sobre tudo de contabilidade, sobre as novas mudanças, o novo contador, esses novos rumos, mas principalmente para que você fique antenado e informado. E tem outros programas que você vai lá nos shots também, tem vários cortes bacanas, como neste programa, você vai ver logo, logo na tela. Então, muito obrigado, que Deus ilumine e guarde, né? E como ele disse, de uma forma justa, e eu diria mais que perfeita, você continua nos acompanhando e cada dia que passa eu só tenho que agradecer que está aumentando tanto no meu Instagram quanto no meu canal do YouTube. Eu agradeço a você que acredita no nosso trabalho. E a gente olha aqui para o meio para dizer um tchau, né, Garnês? Vamos dizer tchau e até o próximo programa. Fui, tchau!